Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por estar nos assistindo. Você que é inscrito no nosso canal e você que ainda não é inscrito, que você possa se inscrever no nosso canal, tá bom? O nome do nosso canal é Evangelista Márcio Gomes. Muito obrigado pela sua atenção. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para os nossos corações neste momento, onde o Senhor Deus revelou algo, alguns detalhes. Claro que Deus não revela tudo da palavra dele para os pregadores, para os pastores, mas ele revela sempre na medida de que ele quer falar para alguém e para a sua igreja em determinada circunstância. Então ele revela o que ele quer falar para a sua noiva, que é a sua igreja, para os seus profetas, através da sua palavra. E eu quero compartilhar com você algo que Deus tem me revelado na sua palavra, que está registrado em Levíticos, capítulo de número 6, do versículo 8 até o 13. Eu quero intitular esta mensagem como base o versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Não se apagará. Eu quero ler aqui, você que está com a sua Bíblia, nos acompanhe. Diz assim a poderosa palavra de Deus, a lei do holocausto, que é a epígrafe do texto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém. Esse texto sagrado, a Bíblia nos informa, a partir do versículo 8, que o Senhor Deus fala com seu servo Moisés como intermediador entre Deus e a nação de Israel. Moisés era um intermediador entre Deus e os sacerdotes da nação de Israel. Fato este é até comprovado em Números, capítulo de número 12. Isso mesmo, o próprio Deus fala que ele mesmo se comunicava direto com Moisés. Por isso que Moisés é denominado como um intermediador entre Deus e a nação de Israel. Vejamos em Números capítulo 12, do versículo 7 ao 8, chegando no versículo 8 até a parte A. Olha o que diz Números capítulo 12, versículo 7 em diante. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Preste atenção, Moisés aqui é confirmado por Deus como um mediador entre Deus e os sacerdotes, os profetas e a nação de Israel. Então, quando nós lemos aqui em Levíticos, capítulo 6, do versículo 8 em diante, o Senhor falando desta maneira, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo:
Esta é a lei do holocausto. Deus então queria que em Israel tivesse um altar para holocaustos, porque o altar era o símbolo, tá, do Calvário. No altar já havia um apontamento, já havia uma descrição para a obra salvífica de Cristo no Calvário. Então Deus fala para Moisés desta maneira: dá ordem a Arão a seus filhos, dizendo: o holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. Preste bastante atenção. É bom lembrar também que em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a Bíblia vai chamar a igreja de geração eleita e de sacerdócio real. Por quê? Quando Cristo, ele foi elevado aos céus, ele assumiu a posição de nosso eterno sumo sacerdote. Tanto é que a epístola ou a carta aos Hebreus está registrado desta maneira, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso eterno sumo sacerdote. Por quê? O sumo sacerdote tinha a responsabilidade de uma vez ao ano adentrar ao Santo dos Santos, aspergir sangue na tampa da arca, que era chamada de propiciatório. E quando Deus aceitava o sangue da vítima que era aspergido sobre o propiciatório, toda a nação era perdoada. Toda a nação era perdoada através do clamor do sumo sacerdote. E em resposta da oração do sumo sacerdote, para Deus provar que havia perdoado a nação inteira, Deus enviava a sua glória dentro do local chamado Santo dos Santos, onde estava a arca com os querubins. Aleluia! Os querubins sempre aparecem onde está o trono de Deus. Os querubins, na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, você só vai encontrar onde está entronizado o trono de Deus. E quando a glória de Deus vinha em forma azulada dentro do santuário, no Santo dos Santos, era para comprovar que o próprio Deus estava presente, recebendo aquele sacrifício e adoração do povo. E Cristo também, uma vez por todas, adentrou ao Santo dos Santos, que é as mansões celestiais. E ali ele se ofereceu no Calvário como o próprio sacrifício vivo. E quando ele adentra as mansões celestiais, Deus perdoa todo aquele que chega e se apresenta ao Senhor Jesus Cristo, porque ele é a nossa propiciação. Então, encontramos no Calvário um tipo do sacrifício no altar do Antigo Testamento. Através das simbologias do altar do Antigo Testamento, que apontava para o sacrifício de Cristo no Calvário, podemos entender a obra de redenção que foi realizada na cruz do Calvário. Agora, preste atenção, o altar também tinha um modelo. A Bíblia vai nos mostrar o modelo do altar. O modelo do altar era que o formato dele era quadrado. Ele media 2,25 metros de largura por 1,35 metros de altura. E também o altar era feito de madeira de acácia, porém era revestido de bronze. Ele era revestido de bronze ou cobre. Por que ele era revestido? Porque a madeira em contato com o fogo, ela se derrete, ela se dissolve, porque ela não aguenta altas temperaturas. Mas se ela fosse revestida com bronze, com metal, cobre, ela aguenta qualquer temperatura de fogo. O altar com a madeira de acácia revestido de bronze representa o Espírito Santo revestindo a vida daquele que vem para Cristo. Ele está pronto para receber a glória e o fogo de Deus sobre ele. Porque quando Deus se manifesta na vida do crente com sua glória e com seu fogo, não é para lhe matar, não é para lhe consumir,
é para que ele esteja santificado, purificado, apropriado para a realização da sua glória. Aleluia! E é bom lembrar, conforme eu falei no início, que o altar tipifica a obra de Cristo no Calvário. Então, um dos exemplos e tipos que Cristo realizou lá no Calvário, que apontava o altar para a obra de Cristo no Calvário, é a expiação. Porque no altar em Israel era colocado uma vítima, um animal, e aspergia-se o sangue deste animal nas 4 pontas do altar. Por quê? Este animal substituía o pecador. Então, por isso que o altar apontava para a obra salvífica de Cristo no Calvário, porque Cristo morreu no meu e no seu lugar. Aquela vítima inocente, que era um cordeiro sem mancha, imaculado, sem ruga, sem defeito, tinha que morrer no lugar do pecador. E a forma de Deus se satisfazer era se tivesse sangue sobre o altar. O sangue da vítima representava a vida do pecador no altar. Aleluia! Agora preste bastante atenção. No altar acontecia algo chamado expiação. O que significa a palavra expiação? A palavra expiação vem do original, que significa aquilo que encobre, aquilo que apagava, Apagava o pecado de todo aquele que se achegava diante de Deus. Aí satisfazia a ira de Deus. Então, quando em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, está registrado desta maneira: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto que no altar do Antigo Testamento, o pecador tinha os seus pecados encobertos pelo sangue, o sangue de Jesus Cristo, de uma vez por toda, ele apaga, mas não somente apaga, mas tira o pecado do mundo. Aleluia! É por isso que o altar apontava para a obra salvífica de Cristo no Calvário. Segundo lugar, por que o altar tipificava a obra de Cristo no Calvário? Porque era um lugar de sacrifício. Se nós lermos aqui em Levíticos, capítulo 1, do versículo 3 ao 9, nós vamos encontrar que uma vítima era colocada sobre o altar, mas antes dela ser colocada, esfolada em pedaços sobre o altar, quando eu digo esfolada, era porque o couro dela era retirado. Então, era carne com o sangue que era exposta, espalhada sobre o altar. Então, em Levíticos capítulo 1, do versículo 3 ao 9, a Bíblia diz que o pecador trazia o animal, oferecia a Deus diante do sacerdote, a vítima, e o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do animal, e a culpa era transferida para o animal. Então, o animal era imolado, e quando o animal era imolado, o sangue do animal que vertia ia para uma bacia, para depois ser aspergido sobre o holocausto, assim para ser queimado. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Aquele animal, quando tinha suas entranhas abertas, sua barriga aberta, era para que as suas entranhas fossem lavadas, purificadas, como intestino e outras partes que tinham que ser lavadas. Deus não aceitava um sacrifício sujo sobre o altar. Deus queria um sacrifício limpo. E também este tipo de sacrifício era tido como sacrifício por inteiro, porque a vítima, aqui em Levíticos capítulo 1, do versículo 3 ao 9, era oferecida por inteiro, de dentro para fora. E uma das coisas que Deus quer de mim e de você é um sacrifício por completo, de dentro para fora. É aquela adoração espontânea que envolve corpo, alma e espírito. É por isso que o Salmo 103 diz assim,
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando nós louvamos a Deus, nós devemos louvar com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Olha só que coisa gloriosa. O Salmo de número 51 também vai nos falar desta maneira, no sentido tocante sobre a adoração. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo de número 51. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza de maneira nenhuma um coração quebrantado. Isto também é um tipo de sacrifício. Agora, em terceiro lugar, o que acontecia no altar do Antigo Testamento, que também apontava para o sacrifício vicário de Cristo lá no Calvário, um lugar de propiciação. O que significa a palavra propiciação? A palavra propiciação significa que o pecador era aceitável diante de Deus. Quando acontecia o ato da propiciação, a ira de Deus era aplacada, ou seja, reduzida a nada, através dos sacrifícios. É por isso que está registrado em 1 João, capítulo 2, tá? Que nós recebemos o perdão de Cristo. Ele se coloca como advogado do seu povo, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciar significa reatar a amizade. Isso mesmo, foi feita a nossa reconciliação através do Calvário, através da morte de Cristo. Veja o que está registrado em Efésios, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. O sacrifício de Cristo no Calvário matou a inimizade que existia entre Deus e o homem. Todo aquele que quer se aproximar de Deus é só aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Talvez você me pergunte, quando é que iniciou a inimizade entre Deus e o homem? Lá em Gênesis capítulo 3, leia com paciência e com calma, com toda atenção, que você vai ver que ali aconteceu um muro, uma separação, uma barreira entre o homem e Deus, por causa da desobediência. Em Isaías 59, a Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É o pecado que separa o homem de Deus, mas Deus propiciou, aleluia, Deus enviou a propiciação para a nossa salvação, que foi o seu Filho amado. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no altar acontecia a propiciação, e por esta razão, quando o povo tinha a sua inimizade com Deus apaziguada, já apontava para o sacrifício vicário de Cristo no Calvário. Em quarto lugar, o Calvário também foi um lugar de redenção. E o que acontecia no altar dos holocaustos? Quando oferecia-se sacrifício, o povo era redimido. A palavra redenção é originária do alfabeto grego, que significa aquele que compra e tira fora do mercado de escravos. Cristo nos comprou
através do seu sangue, lá na cruz do Calvário. Vamos ver o que está registrado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e o versículo de número 19. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então está aqui as razões do altar do Antigo Testamento apontar para o sacrifício de Cristo no Calvário. Então, vejamos aqui na Bíblia Sagrada por que em Levíticos capítulo 6 encontramos a ordem sacrificial de Deus para o seu povo, que já apontava para o sacrifício de Cristo no Calvário. Primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer era queimar o holocausto. Aleluia! Olha, a primeira coisa está registrada em Levíticos capítulo 6, versículo 9. O holocausto deveria ser queimado. O que era o holocausto? Eu já acabei de falar para vocês. O animal que era vítima no lugar do pecador era carne crua, que ia para o altar. Mas a carne não poderia continuar crua em cima do altar. Deveria ser queimada com fogo. Deus não aceita carne crua sobre o altar. Deus aceita carne sendo queimada sobre o altar. O que significa isto? A minha vida e a tua vida deve ser entregue por completo para Deus diante do altar. Vejamos que em Levíticos capítulo 1, do versículo 3 ao 9, a vítima era inteira de dentro para fora, tanto as suas carnes como as suas entranhas eram queimadas sobre o altar. Deus quer meu corpo, alma e espírito sobre o altar. Deus também, além de querer minha alma e meu espírito em retidão na sua presença, Ele quer que a minha carne e a sua carne seja queimada com o fogo do Espírito Santo. Deus não aceita um crente vazio do Espírito Santo. É por isso que em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: mas recebereis a virtude do alto, que será semeada sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Para pregar o evangelho tem que estar cheio do Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E uma das primeiras coisas que Deus faz quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador é vir fazer morada em nossa vida através do Espírito Santo. Já que o Espírito Santo vem fazer morada no nosso coração, a nossa carne começa a ser queimada diante do altar de Deus. Vejamos o que está registrado em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 5 até o versículo de número 8. Olha o que a Bíblia vai dizer. Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao 8, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluia!
Quem vive na carne, na obra da carne, não pode agradar a Deus. É por isso que Deus não aceita carne crua sobre o altar. A nossa carne tem que estar queimada, queimada, queimada com o fogo do Espírito. Deixa a virtude do Espírito Santo descer sobre a tua vida. E o Espírito Santo está me fazendo lembrar aqui, aleluia, em novamente Levíticos capítulo 1, do versículo 3 ao 9, tem mais um detalhe. A vítima era oferecida por completo. Sabe o que significa isto? Deus não aceita sacrifício pela metade. É de dentro para fora. Deus quer tudo no altar. Sabe o que significa isto? Deus quer tudo que te pertence no altar. Deus quer seu corpo no altar, sua alma no altar, seu espírito no altar, sua família no altar, suas finanças no altar, porque Deus tem que ter participação até na nossa vida financeira, porque é Ele que te dá saúde para trabalhar. Se você não tiver saúde, você não consegue trabalhar um dia durante o mês. Então, quando recebes o pagamento, Deus tem que ter participação no dízimo, nas ofertas. Sabe por quê? Tudo vem dele, é para ele, para a glória dele, para a honra dele. Deus quer tudo no altar, o teu glória a Deus no altar, suas línguas de fogo que você foi batizado com o Espírito Santo, Deus quer diante do altar. Deus quer tudo, 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 tudo no altar. Salmo 103 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Deus quer tua família no altar, Deus quer o seu esposo no altar, Deus quer a sua esposa no altar, Deus quer seus filhos no altar. Talvez você está dizendo: mas o meu marido ainda não é crente. Coloque o seu joelho no chão, dobre o joelho, adore a Deus, porque Deus vai trazer ele para o altar junto com você. Talvez é inverso o que eu estou falando. Você que está me assistindo, talvez você está dizendo: talvez a minha esposa não é crente, pregador. Como que é isto? Deus quer eu e minha esposa no altar. Dobre o seu joelho, vai para o joelho, ore, porque Deus vai trazer ela para o altar também, o altar da adoração. Glorificado seja o nome do Senhor, e assim sucessivamente. Se tiver filho afastado da casa do Senhor, vai para o joelho, porque Deus vai trazer ele para o altar. Nada vai ficar fora do altar. Deus quer tudo no altar, e tudo que te pertence, coloque diante do altar de Deus. Aleluia. Deus queria, aleluia, carne queimada sobre o altar. Sabe por quê? Carne crua não presta para Deus diante do altar, porque a carne crua é cheiro de morte. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, versículo 5. Está bem explícito, está bem explicado para nós. Olha só: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aí a explicação vem: por que carne crua tem cheiro de morte? Olha o versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia! Então não vale a pena viver na carne. O que significa viver na carne? Paulo também escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo 16, ele vai dizer assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quer mais detalhes? Então vou ler do verso 17, dando continuidade até o verso 21. Olha como que é as obras da carne. Deus quer queimar as obras da carne no altar. Só tem um que detém as obras da carne, é o fogo do Espírito Santo. É só o fogo do Espírito Santo que queima as obras da carne. Então vamos para o que a Bíblia diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias,
emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Está aqui uma lista da infeliz vida na carne. Quem vive na carne comete todo esse tipo de torpeza. Mas olha, vamos dar uma passeada agora no verso 22, aleluia, até o verso 25. Olha a diferença de quem vive no Espírito para quem vive na carne. Olha a diferença de estilo de vida. Olha o verso 22. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos viver em Espírito, porque só tem uma forma de agradar a Deus, é queimar a carne. Deixa o fogo do Espírito Santo te acender, deixa o fogo do Espírito Santo te dominar, deixa Deus te envolver, deixa a glória de Deus te guiar. Sabe por quê? Vou ler de novo o que está em Romanos capítulo 5 e o versículo de número 8, para fixar bem, para nós pularmos para o próximo detalhe. Olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 8. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, fogo no altar, carne queimando no altar. O que agradava a Deus era o cheiro da carne que subia para Deus. Aleluia! Carne no altar, mas sem fogo é apenas um altar com aparente vida de adoração. Quantas igrejas que só tem título, só tem placa, mas o povo vive na carne crua, a carne não está queimada. O que significa o povo que se diz povo de Deus, mas a carne está crua? É um povo que é vazio do Espírito Santo. O fogo de Deus não está aceso nele. O que está imperando na vida deles são as obras da carne. Dentro da igreja, inveja. Dentro da igreja, fofoca. Dentro da igreja, ira. Dentro da igreja, peleja. Dentro da igreja, discussão. Dentro da igreja, disputa. Quem é melhor? Quem é maior? Dentro da igreja, pode até ter uma assimilação de adoração, mas não tem fogo do Espírito Santo. Sabe por quê? Deus está afastado desta igreja. Colocaram Jesus do lado de fora, porque Deus não habita onde tem carne crua. Deus habita onde tem liberdade para o Espírito Santo queimar, onde tem liberdade para o fogo de Deus descer. É porque que a igreja primitiva tinha total, plena liberdade no Espírito, porque começou na oração. Em Atos capítulo 2, foram vistas línguas de fogo, foram vistas labaredas de fogo, e todos foram batizados no Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Por que eles foram cheios do Espírito Santo? Porque não tinha carne crua, só tinha crente no Espírito, crente orando. Quem ora é cheio do Espírito Santo. Quem ora não tem tempo para fazer a vontade da carne. Quem ora agrada a Deus. Quem vive cheio do Espírito Santo, ele é uma tocha viva, é uma tocha acesa diante de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é Deus, santo é Deus, santo é Deus. A palavra holocausto significa aquilo que sobe. Conforme eu lhes falei, o cheiro do holocausto com fogo subia diante de Deus. A fumaça da carne queimada. Sabe o que faz agradar a Deus na minha e na tua vida? É o que sobe para Ele. É o que o Espírito Santo faz subir para Ele. Se tem adoração no seu interior,
o seu cheiro que está entranhado dentro de você, que está na pessoa do Espírito Santo, sobe para Deus, sobe para Deus. Mas se estiver vazio do Espírito, não sobe nada, não sobe nada, não sobe nada. Então deixa o Espírito Santo habitar dentro de você. Deixe o Espírito Santo pairar, trabalhar, morar dentro de você. A verdadeira adoração é aquela que você não escolhe o lugar. Onde você estiver, você vai adorar a Deus. Não importa se estiver viajando num voo, você vai adorar a Deus e orar dentro do avião. Não importa se você estiver num carro, numa grande avenida, você vai adorar a Deus e sentir a presença de Deus dentro do carro. Não importa se estiveres no ônibus lotado, ou no ônibus vazio, ou no metrô, no trem, ou andando a pé, ou dentro do supermercado, no shopping, aonde você estiver, ou dentro da tua casa. O importante é adorar a Deus. Olha o que está registrado em João capítulo 4, versículo de número 23. Vamos ver o que está registrado no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 23. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Olha o que a Bíblia nos diz. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o fazem. Veja no versículo 23 que a palavra espírito aqui não está com a inicial maiúscula, está com a inicial minúscula. Esse espírito aqui que Jesus está falando é o espírito do homem, é aquilo que está entranhado dentro dele, tá? Então, quem adora a Deus, adora em espírito. Você tira de dentro de você para dar o melhor para Deus, em espírito e em verdade. Porque uma coisa é dizer que está adorando a Deus da boca para fora, mas se está saindo daqui de dentro, o céu recebe. Aí só tem uma coisa que é compatível com o Espírito de Deus, é o nosso espírito. O nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. Se você estiver adorando com o seu espírito, na mesma hora o Espírito Santo vai grudar na tua adoração e fazer ela subir como um aroma para Deus, como um aroma, como um incenso suave diante de Deus. Mas se você estiver na carne, só da boca para fora, Deus não recebe, o céu não recebe. Então, a primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer era queimar o holocausto sobre o altar. Segunda coisa, deveria manter o altar aceso. Olha o que diz Levíticos capítulo 6, versículo de número 9. A última parte diz: queimará o holocausto toda a noite, e o fogo do altar arderá nele. Deus de forma alguma aceitava que o altar ficasse sem fogo ou se apagasse o fogo. Sabe por quê? Em Levíticos capítulo de número 9, versículo de número 24, a Bíblia vai dizer que foi Deus que acendeu o fogo pela primeira vez no altar. E uma vez aceso, tinha que se manter acesa aquela chama. Não poderia apagar em hipótese alguma. Para que o contexto seja mais completo, eu vou ler Levítico capítulo 9, versículo 23 e o versículo 24. Diz assim: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces. Veja um detalhe no verso 24. O fogo não saiu por produto inflamável, como cera inflamável, como combustível inflamável. Não. O fogo do altar foi aceso pelo próprio Deus, saiu do próprio Deus, o fogo saiu de dentro de Deus. A glória do Senhor que acendeu aquele altar saiu do próprio Deus, foi Deus que acendeu aquele fogo. Está entendendo? Esta glória que está em você
veio de Deus. Esta unção que repousa sobre você saiu do trono de Deus. E Deus está mandando dizer aqui: não deixe a chama do Espírito Santo apagar na sua vida. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Por que Deus não queria que o fogo se apagasse? Porque enquanto o fogo estava aceso continuamente sobre o altar, representava que Deus estava constantemente entre o seu povo. Deus estava constantemente entre o seu povo, recebendo a adoração. Enquanto tinha fogo no altar, tinha perdão. Enquanto tinha fogo no altar, tinha substituição de vida através da expiação. Enquanto tinha fogo no altar, tinha propiciação. Existia novas amizades entre Deus e o homem, apaziguamento da ira. Deus aplacava a sua ira através da propiciação. Enquanto o fogo do altar estava aceso, existia expiação. Pecados estavam sendo encobertos, pecados estavam sendo apagados. Glória a Deus! No altar do Antigo Testamento, o pecado era encoberto através de sangue de animais. Mas no Calvário, através da morte do Senhor Jesus Cristo, o pecado é removido, é apagado, é retirado para a glória do nome do Senhor Jesus. Enquanto tem fogo aceso no meio da igreja, tem perdão, tem santificação, tem presença de Deus. Por que tem crente que está apagado, não consegue dar um glória a Deus, não fala mais em mistérios? É porque está em pecado, pecado escondido. E pecado não confessado abafa o fogo do Espírito Santo na vida do homem e da mulher de Deus. Não adianta fingir, não adianta até mesmo encenar. Se tem fogo, tem. Quem tem, dá o que tem. Quem não tem, não dá o que não pode dar, porque não tem. Essa é a realidade. Sabe por quê? Na igreja tem muitos que a glória de Deus cai em quem está na esquerda, cai em quem está na direita, mas quem está no meio fica apagadão. E ainda reclama do barulho, e ainda se incomoda de sentar do lado de quem é pentecostal. Sabe por que acontece isso? Porque está em pecado. Aqueles que dizem assim: ah, mas Deus não é surdo, para que tanto barulho? Deus não é surdo, para que gritar tanto? Meu querido, quem tem, dá o que tem. Quem não tem, finge que tem, mas não dá nada. Se você não consegue dar glória a Deus, é porque você está vazio do Espírito Santo. Mas eu te digo uma coisa: quantos que torcem para o seu time de futebol, quando o seu time faz um gol, ele estoura a garganta, estoura o pulmão, enche o peito de ar, pula dentro da sala, vira cambalhota até ficar suado, chora, se ajoelha diante da televisão. Mas quantos que quando a glória de Deus está caindo na igreja, não dobra o joelho para orar, não levanta as mãos para glorificar, não fica rouco de dar glória a Deus, não sapateia, não pula, ainda critica, mas quando seu time de futebol faz um gol, você faz uma festa. Sabe o que significa isto? Idolatria. Você está tirando o lugar de Deus e colocando o time de futebol no lugar de Deus. Ao invés de você se alegrar pela glória e a presença de Deus, o que você adora é o seu time de futebol. Está precisando de fogo do Espírito na tua vida, está precisando do fogo do Espírito Santo queimar no teu coração. Sabe, uma das peculiaridades de Deus era se apresentar como fogo para o teu povo. É por isso que na tipologia bíblica o fogo é um dos símbolos de Deus. Em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 5, a Bíblia diz que o Senhor se apresentou a Moisés em uma sarça de fogo. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, o Senhor é descrito como Deus zeloso e um fogo consumidor. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 4, Deus se apresentou ao profeta Ezequiel em uma nuvem de fogo. Em Malaquias capítulo 3, versículo 2,
A Bíblia diz que Deus agiria como fogo purificador. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo batizou os cristãos no Pentecostes com fogo, com labaredas vistas por eles, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre todos eles e começaram a falar em novas línguas. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que os olhos do Senhor Jesus são como chama de fogo. Em Daniel capítulo 7, versículo 9 até o versículo 10, o trono de Deus é fogo e do trono de Deus sai um rio de fogo. Em Isaías capítulo 6, versículo 6 até o versículo 7, o profeta estava preocupado porque ele viu a glória de Deus, ele viu o Senhor sendo adorado pelos serafins. Ele disse: eu vou morrer porque eu vi a glória do Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas só que quando Deus revela a sua glória para o homem, não é para lhe matar, é para perdoar, é para santificar. E foi o que ele fez com Isaías. A Bíblia diz que o Senhor chama um serafim, manda pegar uma brasa do altar celestial, e aquela brasa do altar celestial ele põe na ponta da tenaz e chega com aquela brasa e passa nos lábios do profeta e diz assim: eis que foi purificado o teu pecado e retirada a tua iniquidade. E na mesma hora Isaías se sente pronto quando ouve a voz ecoando do céu: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Só o fogo do Espírito Santo torna o cristão apto para pregar a palavra de Deus. Agora, uma coisa é Deus acender um fogo em você. Outra coisa é você manter o fogo de Deus aceso na sua vida. Sabe por quê? Como é difícil manter o fogo de Deus aceso em nossas vidas? Porque quem recebe a presença de Deus tem que ter a consciência de que ele recebe o Espírito Santo. E como manter o Espírito Santo dentro de nós, com o fogo da glória de Deus aceso? É só não entristecer o Espírito Santo. Saber ter sensibilidade para lidar com o Espírito Santo. Tem que ter sensibilidade, porque ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele se entristece, assim como ele se alegra. Então, para não perder a chama do Espírito Santo, saiba como lidar com o poderoso Espírito Santo. Quantos que estão perdendo a chama do Espírito Santo porque não sabem lidar com ele, entristece ele com palavras, com pensamentos, com gestos, com atitudes, com a boca que está adorando a Deus no templo, está usando a mesma boca para outras finalidades. Isso entristece ao Espírito de Deus. Os mesmos pés que você usa para ir para a igreja, usa para ir para outros lugares que não convém a um servo de Deus estar. As mesmas mãos que você levanta para dar glória a Deus são as mesmas que você levanta para apontar alguém. Ei, Deus não chamou ninguém para ser juiz, mas chamou para cada um examinar a si mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 11, em versículo 28, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando nós temos sensibilidade de que o Espírito Santo que mora, habita em nós, é sensível, fazemos de tudo para não entristecê-lo. É por esta razão que é admoestado 5 vezes no capítulo 6 de Levíticos, do verso 8 até o verso 13. 5 vezes é admoestado para a nação de Israel: não deixe o fogo apagar, o fogo continuará aceso. Não deixe o fogo apagar, o fogo continuará aceso. E na tipologia bíblica, o número 5 significa oportunidade. Eu estou tomado da unção de Deus para lhe dizer aqui nesta hora: você está tendo a oportunidade de ser cheio
de ser cheio, de ser cheio, de ser cheio do Espírito Santo. Não se esvazie, não entristeça o Espírito de Deus, a qual está selado para o dia da redenção. Se no dia da redenção, que é o dia do arrebatamento, você tiver entristecido o Espírito Santo, você não vai ouvir o toque da trombeta, infelizmente vai ficar para a grande tribulação, mas que o Espírito de Deus que está em mim e em você, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, ser guiado por Ele, amá-lo e também abrigá-lo com todo amor em nosso interior, de tal forma que nós façamos de tudo para não entristecê-lo. Por esta razão, o fogo não pode se apagar. Agora, vamos para a terceira ordem de Deus. O que o sacerdote deveria fazer? Está no versículo 10, Levíticos 6:10. O sacerdote deveria vestir as vestes sacerdotais para ministrar dentro do santuário. É bom lembrar que a veste do sacerdote era uma veste diferenciada. Vejamos o versículo 10 de Levíticos capítulo 6. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as suas calças de linho sobre a sua carne, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Mas vamos para a primeira parte do versículo 10. O sacerdote vestirá a sua veste de linho. Era uma veste diferenciada. O linho, na tipologia bíblica, representa a justiça de Deus. O sacerdote, quando se vestia de linho, era porque Deus estava declarando publicamente que ali tinha um homem santo, justificado por Deus. E também o sacerdote, nas suas vestes, tinham 12 pedras preciosas que ele carregava no seu peitoral. Era chamado de um peitoral das pedras preciosas. Cada pedra era de um tipo de pedra preciosa. E cada pedra daquela, na sua quantidade, era 12 pedras. Representava uma tribo da nação de Israel. Cada pedra representava uma das tribos da nação de Israel. E por que carregava no peito? Deixa eu te dizer, o peito fala de alma, peito envolve sentimento. Então, quando aquelas 12 pedras estavam no peito, no peitoral do sacerdote, era porque Deus levava o seu povo no seu coração. O coração é lugar de amor, coração é lugar de carinho, coração é lugar de afago, coração é lugar de proteção, onde você abriga as melhores coisas, onde você guarda aquilo que você tem com maior amor e carinho. Eu quero dizer que Deus tem te guardado dentro do seu coração. Deus tem te guardado dentro do coração dele, para que você jamais seja esquecido por ele. Outra indumentária do sacerdote era o turbante sobre sua cabeça, mas abaixo do turbante colocava-se uma tiara dentro da mitra e fixava na sua testa e amarrava atrás da sua nuca. Por que que aquela mitra era fixada sobre a testa do sacerdote? A mitra era feita de ouro, e o ouro era para brilhar mesmo na testa do sacerdote. Só que naquela mitra, naquela lâmina de ouro, existia uma frase: porque todo aquele que olhasse para o sacerdote, porque o ouro brilha. Todo mundo, todo ser humano é chamado a atenção pelo brilho do ouro. A sua atenção volta-se para tudo aquilo que brilha. Todo ser humano é assim. E quando o sacerdote passava e todos olhavam para a mitra brilhante na testa do sacerdote, ele se deparava com uma frase dizendo: santidade ao Senhor. E quando todo israelita olhava para a testa do sacerdote, se deparava com aquela frase, ele entendia que ele tinha que ser santo. E aquele brilho daquela mitra na testa do sacerdote representava a glória do Senhor sobre a face do sacerdote, na vida do sacerdote. É por isso que em Números está registrado desta maneira a bênção aroâmica:
que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Quando olhavam para o sacerdote, eles viam o brilho da lâmina e a frase, santidade ao Senhor. Agora, extraímos uma lição bíblica através das vestes sacerdotais e através desta lâmina de ouro na testa do sacerdote. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, que nós somos sacerdócio real. Será que quando alguém olha para você, vê a glória de Deus? Será que quando alguém olha para você, vê que você é um santo do Senhor? Sabe por quê? Quem olhar para você tem que entender que esta frase tem que estar no teu rosto. Santidade ao Senhor. O mundo, quando olhar para mim e para você, tem que dizer, eu preciso ser santo igual aquele homem. Eu preciso ser santa igual aquela mulher. Quem olhar para você tem que sentir necessidade de ser alguém santo, separado, santificado, justificado por Deus. Não adianta, aleluia, ter nome de crente, mas não ter o brilho da glória do Espírito Santo estampado na sua face. Quando o sacerdote oficiava dentro do tabernáculo, ele tinha que estar vestido com as vestes sacerdotais. Agora, em Êxodo, capítulo 28, versículo 40, vai nos dizer qual era o proceder da vestimenta sacerdotal. Êxodo 28, do 40 ao 43, diz assim: também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cinto. Também lhe farás tiaras, para glória e ornamento. Foi o que eu te expliquei. A roupa sacerdotal era para quem olhasse, ver e sentir a glória de Deus na vida do sacerdote. Então é por isso que está registrado aqui no final do verso 40, que a roupa sacerdotal era para glória e ornamento. Continuando a leitura, verso 41, e vestirás com eles a Arão, teus irmãos, e também seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram dentro do santuário. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Aqui está bem relatado, para a sua semente depois dele. Em Gálatas, Paulo vai dizer que todo aquele que aceita Cristo pela fé se torna Israel de Deus. Então, esta palavra aqui, este mandamento, se perpetuou até o tempo da nova aliança. Esta ordenança, este mandamento aqui, se perpetua para todo aquele que é o Israel de Deus e que é sacerdócio de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos sacerdócio. Aí eu vou entrar numa área aqui da exegese bíblica, que é a explicação original do texto, onde muita gente diz que falar de roupa não tem nada a ver, que Deus não está preocupado com roupa de crente. Deus só quer o coração. Está enganado. Olha a preocupação de Deus aqui com Arão e com os seus filhos. Arão seria o primeiro sumo sacerdote da nação de Israel. Os filhos de Arão seriam os primeiros sacerdotes e através da linhagem dos filhos de Arão, Deus suscitaria os próximos sacerdotes da nação de Israel. Deus exigiu, está bem claro aqui no versículo 42, eu vou falar bem claro e simples para você entender. Deus exigiu que Arão colocasse ciroulas por debaixo dos vestidos, tanto Arão como seus filhos. Vou falar o português claro. Deus exigiu que Arão colocasse cueca
debaixo dos vestidos, para não andar seminu, porque Deus exige um padrão de santidade na vestimenta de quem é dele. Deus não aceita o seu povo andando de qualquer maneira. Aleluia! Há quem diga aí que Deus só quer o coração e que os crentes podem andar de qualquer maneira. Ande de qualquer maneira quem quiser, mas quem quer servir a Deus em espírito e em verdade vai se vestir no padrão que Deus quer e que Deus exige. Mas por que Deus exigiu que o povo vestisse ciroulas, tanto dos lombos que pega da cintura até as coxas? Porque as nações vizinhas que ladeavam a nação de Israel eram adoradoras de Baal. E sabemos muito bem que no panteão cananeu, que eram as nações vizinhas, que eram os heveus, heteus, ferezeus, gigazeus, jebuseus, filisteus, essa raça dessas nações que ladeavam a nação de Israel, adoravam a Baal. E como que Baal era adorado no templo? Com os sacerdotes seminus. Eles vestiam roupas, mas não colocavam as peças íntimas. Por quê? Para provocarem quem fosse ao templo. Se um homem estivesse com aquela vestimenta, provocaria as mulheres. E as sacerdotisas de Baal, da mesma forma, só colocava uma tanga bem transparente para provocar os homens que iam ao templo para adorar a Baal. E no templo de adoração a Baal, na realidade, era uma casa de prostituição, porque Baal era adorado e considerado como Deus da fertilidade. Por exemplo, se alguém quisesse que Baal, na crença do panteão cananeu, se alguém dos cananeus, dos filisteus, quisessem ter uma boa plantação, tinha que se prostituir no templo. Se alguém dos cananeus, dos ferezeus, gigazeus, jebuseus, filisteus, heveus, quisessem ter prosperidade na área da pecuária, ou seja, os seus rebanhos procriassem, aumentasse o gado, as ovelhas, eles iam no templo se prostituir. Se quisessem que os seus cereais, as suas plantações prosperassem, germinassem, dessem bastante grãos, iam para o templo se prostituir. Era a forma deles adorarem. Então, era um verdadeiro bacanal, não tem outra palavra para dizer. Era uma verdadeira sujeira, lugar de prostituição. E Deus não queria isso dentro do seu santuário. Deus não queria promiscuidade dentro do santuário. Deus falou para Arão: trate de se vestir direito para poder entrar no tabernáculo. Vista ciroulas, vista ciroulas. Aqui está a exegese do texto. E o Espírito Santo está falando no meu coração para te perguntar como você tem se vestido para estar na presença dele. Como você tem andado para estar na presença de Deus. Porque quem anda seminu está adorando a Baal. Quem não coloca roupa e anda marcando as suas partes íntimas está do lado de quem adora a Baal. Essa é a realidade. Não vou pedir perdão aqui porque a palavra está dura. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é de Deus se veste como Deus quer que se vista. Estamos vivendo uma época, em algumas igrejas que nós vamos pregar, em alguns congressos, tem homens que estão usando calça apertadinha, esmagando os seus volumes da frente, para mostrar os seus volumes, para provar que é homem. Que negócio é esse? Homem que é homem de Deus se veste decentemente, não se veste como um prostituto. A casa de Deus não é boate, a casa de Deus não é lugar de forró, a casa de Deus não é lugar de prostituição, a casa de Deus é lugar de santidade, é lugar de adoração. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantas mulheres também que se dizem mulher de Deus, só porque está por recomendação médica fazendo exercício na academia, não honra mais nem os seus maridos, colocam a camiseta curta, colocam uma bermuda leg e uma camiseta curta até no umbigo e vai desfilando pelas ruas, vai até a academia, mostrando as suas partes íntimas.
Para Deus é como que você estivesse nua, minha querida. Não faça isso. Honre o marido que Deus te deu, porque Deus vai te cobrar. O peso da mão de Deus virá sobre você. Quando você estiver se arrumando para ir para qualquer lugar, mesmo que seu marido não estiver do seu lado, pense que se ele estivesse do seu lado, como que ele se comportaria? Como que ele agiria? Ele estaria aprovando a tua forma de se vestir? Deixa eu dizer algo aqui, tomado pela unção do Espírito de Deus. A tua nudez pertence ao teu marido e não é para outros homens ficarem olhando, fedendo a carne crua, querendo igual um abutre subir para cima de você. Por esta razão que muitos casais têm se dado à traição. Por esta razão, muitas mulheres têm traído seus maridos. Por esta razão, muitos maridos têm traído suas mulheres. E o Espírito de Deus está dizendo aqui que sensualidade não combina com santidade. Deus exige santidade dentro da tua casa e Deus exige santidade do seu povo, conforme está registrado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo vestir, é um novo andar, um novo falar, um novo pensar, um novo caminhar. Quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aleluia! Receba a glória de Deus que eu estou sentindo aqui agora. Receba a presença do Espírito Santo sobre a tua vida neste momento, porque a graça e a glória de Deus está sobre a minha vida. E receba a unção de Deus sobre a tua vida através desse vídeo neste momento. Aleluia! Era necessário o sacerdote se vestir daquela maneira para ter um reconhecimento. E não vem me dizer que crente não é conhecido por causa das vestes, é só por causa do brilho no olhar. Desde quando Deus vai querer você pela metade? O teu rosto só vai brilhar se todo o teu corpo estiver compatível para que o Espírito Santo esteja dentro de você. Isso mesmo. Deus é aquele que trabalha por completo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o sacerdote deveria vestir as vestes santas. Agora, veja o restante do versículo. Ele tinha que vestir as calças de linho sobre a sua carne. E em quarto lugar, o sacerdote deveria limpar o altar. Olha o que diz o verso 10. Após ele vestir as calças de linho sobre a sua carne, ele tinha que levantar a cinza. O que significa levantar a cinza? Todos os dias, pelas manhãs, o sacerdote deveria tirar as brasas acesas, colocar em um local à parte para não se apagar com lenha, entrar dentro do altar com uma espátula e raspar os cantos do altar, porque durante toda a noite pingou gordura e queimou carne e sangue no altar, sobre o altar. Então o fundo do altar ficava cheio de cinzas e cheio de sujeiras. E, na realidade, a tendência, a sujeira dentro do altar, era abafar o fogo, era abafar a labareda do fogo que estava acesa. Por esta razão, o sacerdote deveria entrar dentro do altar e começar a raspar toda a sujeira que estava dentro do altar. Sabe o que o Espírito Santo está falando nesta hora? Quantos que estão com a chama do Espírito se apagando porque está com o altar cheio de sujeira? Na realidade, o Espírito Santo está falando aqui nesta hora para você que há muito tempo não sente a glória de Deus como sentia antes,
Não sente a sua carne tremer e vibrar da presença do Espírito Santo? Pede ao Espírito Santo para te vasculhar e fazer uma varredura, como o salmista orou no Salmo 139, no versículo 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por um caminho eterno. Dê liberdade ao Espírito Santo para trabalhar dentro de você. Dê liberdade ao Espírito de Deus para trabalhar dentro da sua vida. Sabe por que muita gente está com o fogo do altar se apagando? Porque está acumulando cinza no altar. Cinza fala de algo que um dia existiu, mas o fogo queimou e hoje não existe mais. Virou cinza. Por exemplo, o holocausto que foi queimado a noite toda, quando chegava pela manhã, não era mais holocausto, tinha virado cinza. Sabe o que o Espírito Santo está falando com você neste momento? O culto que você ofereceu a Deus ontem, já foi ontem. Hoje precisa de um novo culto. A oração que você ofereceu para Deus ontem já subiu. Hoje precisa de uma nova oração. O jejum que você fez semana passada, para essa semana já está precisando de outro, porque o jejum da semana passada já foi o jejum da semana passada. É vida constante. Vida, o altar cheio de cinza, significa que vida de oração que ficou no passado. Altar cheio de cinza significa vida de jejum que ficou no passado. Altar cheio de cinza significa vida de leitura bíblica que ficou no passado. Altar cheio de cinza significa vida de louvor que ficou no passado. Altar cheio de cinza significa vida de glorificação que ficou no passado. Altar cheio de cinza significa o batismo no Espírito Santo que ficou esquecido na sua vida. Você nunca mais falou em línguas estranhas, nunca mais falou em mistérios com Deus. Precisa reacender a chama do Espírito. Precisa reacender o fogo do Espírito. Em Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 39, a Bíblia vai falar sobre uma mulher que pega de volta os seus valores que ela havia se esquecido. Olha o que diz Lucas, capítulo 11, versículo de número 39. Perdão. É Lucas, no capítulo de número 15, versículo 8. Lucas 15, 8. Diz assim a palavra de Deus: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Esse texto aqui fala de uma donzela que estava de casamento marcado. A dracma fazia parte do seu noivado. Ela recebia 10 moedas, chamadas dracma. No dia do casamento, ela tinha que estar com as 10 dracmas fixadas na sua tiara, que ficava ou no pescoço ou na testa, porque o noivado era um compromisso público. Então ela tinha que andar com a tiara na testa ou no pescoço, para que quem olhasse para ela sabia que ela era noiva e estava comprometida. Nenhum outro varão podia se aproximar dela com segundas intenções. Então, por esta razão ela se preocupa, porque ela perdeu uma das dracmas dentro de casa. Se chegasse o dia do casamento e ela tivesse com 9 dracmas, não podia casar. Se tivesse com 8 dracmas, não podia casar. Só se tivesse com as 10. Sabe? O número 10 simboliza completicidade, aquilo que está completo. O Espírito Santo não vai pegar pela mão de quem está vazio dele para chegar ao encontro de Cristo no dia do arrebatamento. Só vai subir e entrar nas moradas celestiais quem estiver
por completo, cheio do Espírito Santo. Não adianta viver uma vida vazia ou pela metade de azeite. E outra coisa, para esta mulher aqui restaurar a sua dracma que estava perdida dentro de casa, ela teve que tomar uma atitude. A primeira atitude que ela teve que fazer, ela fez o seguinte: acendeu a candeia. Sem fogo não tem iluminação. Ela acende a lamparina dentro de casa para depois começar a varrer a casa. Sem a glória do Espírito Santo na tua vida, você nunca vai conseguir restaurar os valores perdidos. E outra coisa, depois que ela acende a candeia, ela varre a casa. Sem fazer uma faxina dentro de casa, não tem como encontrar o que se perdeu. E tem crente que está perdido, não é lá fora no mundo. Tem crente que está perdido dentro de casa. Tem crente que está perdido dentro da igreja. Ele perdeu a unção, não glorifica mais, não tem mais visões de Deus, não tem revelação bíblica, não canta mais cânticos espirituais, não tem mais comunhão com o Espírito Santo, mas está dentro da igreja, está com seu interior todo sujo. Sujo de quê? Mágoa, falta de perdão, falta de comunhão com seus irmãos. Ele, se andar numa calçada pela rua da cidade e ver aquele irmão que ele está de mal, ele até muda de calçada. Ei, o Espírito de Deus está dizendo nesta hora: faça uma faxina no seu interior. Faça como aquela mulher, pegue a vassoura e começa a varrer. Pegue a vassoura e começa a varrer. Varre, 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 varre. Enquanto aquela mulher varreu aquela casa no seu interior, sabe o que aconteceu? Ela achou a dracma perdida, porque ela buscou com diligência até achar. Sabe o que significa isto? A voz da sua consciência tem que estar intacta. Você tem que ter a consciência de que se você está bem, o arrebatamento acontecer agora, você subirá. Mas também você tem que ter a consciência que se você estiver mal, estiver faltando alguma coisa, você ainda tem tempo de se consertar. Existe uma vassoura, espiritualmente falando, que pode limpar o interior da sua casa. Essa faxina só acontece se você der liberdade ao Espírito Santo, igual o salmista diz no Salmo 139, do verso 23 até o verso 24: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, limpa os meus pensamentos. Vai pedindo o Espírito Santo para fazer uma faxina aí no teu altar, porque quantas das vezes ele vem para mandar fogo, mas o altar está sujo e não tem como a combustão do fogo se acender, aumentar as labaredas. Deus quer mais, Deus quer te usar, Deus quer te usar, mas precisa que o altar esteja limpo. Aleluia! Qual o próximo passo que o sacerdote tinha que dar, segundo a lei do holocausto? Em quinto lugar, o sacerdote devia despir-se das suas vestes santas e vestir vestes comuns para levar as cinzas para um lugar bem longe. É o final do versículo de número 10. Depois que ele fizesse tudo isto, né? Ele tinha que levar a cinza para um lugar bem longe. Aqui no versículo 10 acontece três coisas. Olha só, Levítico 6, 10. O sacerdote vestirá sua veste de linho, em primeiro lugar. Estou explicando o versículo 10, as três coisas do versículo 10. Ele tinha que vestir as vestes de linho. As vestes de linho era a identificação do sacerdote como homem santo. Ele tinha que vestir as calças de linho sobre a sua carne. Tinha que não misturar o santo com o profano, saber se comportar com as suas vestes. Em segundo lugar, tá? É o que está aqui no versículo 10. Tinha que se comportar dentro do santuário, não misturar o santo com o profano, não misturar sensualidade com santidade. E a terceira coisa que ele tinha que fazer, limpar o altar.
tinha que levantar a cinza toda manhã. Tinha que levantar a cinza do altar toda manhã. Então está aqui 3 coisas. Agora vamos para o versículo 11. Ele tinha que despir das vestes sacerdotais e vestir vestes comuns para levar a cinza. Por que ele tinha que fazer isto? Deixa eu te explicar. A cinza era a sujeira do altar. Então, sujeira é o tipo do pecado. Sujeira é o símbolo da contaminação. Então, como ele estava com vestes santas, como o santo não se mistura com o profano, era a ordem de Deus. Quando você for levar a sujeira para fora, não vá com as vestes santas. Coloque vestes comuns. Fique despido da santidade. Fique despido da santidade. Coloque vestes comuns. E leve a cinza para um lugar bem longe. Isto Cristo fez, irmãos. E está registrado em Filipenses, capítulo de número 2. E o versículo de número 5 em diante. Para Cristo levar todos os nossos pecados na cruz do Calvário, ele se despiu da sua glória e se tornou homem, se fez homem e sofreu morte, morte de cruz. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo despiu-se de sua glória, assim como o sacerdote tinha que se despir, tá? Ali era uma figura do que Cristo, como nosso sumo sacerdote, ia fazer por toda a humanidade. O sacerdote se despia das suas vestes santas, vestia uma veste comum para levar a cinza para um local bem longe. E se cumpriu que Cristo levou nossos pecados para bem longe, apagou. Está registrado no Salmo de número 103. Isso mesmo, Salmo 103 vai dizer para nós desta maneira: glorificado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o versículo 8 ao 14 do Salmo 103. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Porquanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Agora o versículo-chave para explicar que assim como a cinza era levada para bem longe, a iniquidade, a impureza do altar era levada para bem longe, o verso 12 no contexto do Salmo 103 vai dizer: quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Glória a Deus. Estamos caminhando para o final. Qual é a próxima coisa que o sacerdote tinha que deixar? Aleluia, não podia deixar de fazer. Não poderia deixar apagar o fogo do altar. E depois, o sacerdote deveria acender lenha nele todas as manhãs. Está registrado no versículo aqui em Levíticos, tá? O versículo de número 12. O fogo, pois, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote
acenderá lenha nele cada manhã. Há uma necessidade de cada um de nós, como sacerdotes do Deus vivo, acender lenha no nosso altar cada manhã. O que representa a lenha? É o tipo da oração. Provérbios capítulo 26, versículo 20, parte A, vai nos dizer: ora, sem lenha o fogo se apaga. Então, precisamos de orar para que Deus venha abençoar as nossas vidas em tudo que pusermos as nossas mãos. Deus honra a oração. Tudo parte da oração. Por isso que em Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer desta maneira: orando em todo o tempo. Talvez você esteja me dizendo agora em seu pensamento: como, pregador, que eu vou orar todo o tempo? Eu trabalho, eu tomo conta dos meus filhos, eu tenho que tomar conta do meu marido, eu tenho que cuidar de tanta coisa, como que eu vou orar? Para você, homem, que também talvez esteja pensando nesta hora: poxa, o evangelista Márcio dizendo que eu tenho que orar todo o tempo, não sou eu. É Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo escreveu: orando em todo o tempo. Você pode usar uma arma poderosa que Deus deu para cada ser humano, que é o pensamento. Talvez você não pode estar orando fisicamente, mas pode estar orando no Espírito, em comunhão com o Espírito Santo, no seu pensamento, devido às suas atividades diárias, né? As suas atividades diárias podem comprometer muito o seu tempo, mas você pode usar o seu pensamento para estar ligado com Deus, orando. Por que o apóstolo Paulo admoesta os cristãos para orarem? E aqui ele está também comparando os cristãos como soldados do exército do Senhor. É porque a oração funciona como tônico muscular espiritual. A oração é o exercício da academia do soldado de Deus. Sem exercício físico todos os dias, diariamente, o soldado fica totalmente desatualizado. A oração funciona da mesma forma, como um exercício físico. Por isso que quem ora obtém respostas de Deus. Quem ora obtém milagres de Deus. É claro que a Bíblia tem inúmeras referências, mas eu quero falar uma referência aqui que o salmista fala e declara que ele obteve através da oração. Olha o que diz o Salmo de número 116. Olha que coisa linda, que salmo lindo. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Olha quanto livramento o salmista recebe através da oração. O Senhor livra ele da morte. O Senhor livra ele do ataque do inimigo. O Senhor livra ele das angústias do inferno, que é depressão. O Senhor livra ele da cova. O Senhor livra ele de todo perigo. Por esta razão ele faz um pacto com Deus. O versículo 2 ele diz na parte final: por isso invocá-lo-ei enquanto viver. Deus é poderoso para responder às nossas orações. Por isso, não deixe faltar lenha no teu altar. Sem lenha o fogo se apaga. Não tinha como o sacrifício ser aceito diante de Deus se o altar estivesse sem lenha. Sem lenha não tinha como queimar o holocausto. E se não tivesse fogo, como que o aroma do sacrifício ia subir? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente querendo fazer muita coisa para Deus, mas está faltando oração. Sem oração, meu querido, sem lenha, não tem combustão para fogo. E se Deus precisa do aroma da sua adoração para chegar até as narinas dele, é lógico que você precisa orar. Quer pregar e Deus receber a sua pregação? Vai para o joelho. Quer cantar e quer que Deus receba o seu cântico? Vá para o joelho. Quer ser um obreiro aprovado por Deus e quer que Deus receba o seu ministério com um cheiro suave, aroma agradável?
diante das suas narinas, vá para o joelho. Ou seja, quer que a sua vida seja um verdadeiro sacrifício agradável diante de Deus, não pode faltar lenha. Não pode faltar lenha no altar. Então, agora, qual é o próximo passo que o sacerdote tinha que tomar diante do altar? Não deveria deixar o altar em bagunças. Ele deveria colocar o altar em ordem. Isso mesmo. O que significa altar em ordem? Não podia deixar o altar bagunçado, lenha espalhada. A lenha espalhada não pega fogo, só pega fogo se estiver bem juntinho. Em 1 Reis capítulo 18, se você ler esse capítulo completo, você vai ver, eu só vou dar uma síntese aqui bem simples, para assim nós podermos encerrar a mensagem. Em 1 Reis capítulo 18, a Bíblia diz que Israel estava desviado de Deus, estava servindo a Baal. Então Elias, profeta de Deus, homem de Deus com a vida no altar, não aceitou aquela situação. Ele chama o povo para um duelo e diz: até quando vocês vão viver nessa indecisão? Deus não aceita altar dividido, vida dividida. Ou vocês servem a Deus ou servem a Baal. Vocês perderam a identidade. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? E infelizmente tem pessoas assim na casa de Deus. O pensamento uma hora está no forró e depois está no conjunto que canta na igreja. O pensamento uma hora está no funk e depois está no hino que canta na igreja. O pensamento está nas boates que ia e ora está no pensamento na igreja para onde ele quer ir. Deus não aceita altar dividido, bagunçado. Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é Deus que vocês servem ou é Baal? Escolhei, pois, hoje, tomem uma decisão. Qual é o Deus que vocês têm que servir? Por quê? Em Israel existia muito profeta naquela época de Elias, mas não era profeta verdadeiro, eram profetas de Baal. O total era de 850 profetas, 400 de Baal e 450 profetas era de Azera. O adjetivo feminino, né? Era a união feminina de Baal, Azera. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Elias, tomado da glória de Deus, não aceitou aquela situação, chamou o povo para um duelo e disse: a partir de hoje, vocês querem saber qual é o verdadeiro Deus? Vamos para o Monte Carmelo, vamos levantar um altar. Eu quero fazer um desafio a vocês. Se Baal realmente é o Deus do fogo, como vocês dizem que ele manda no trovão, raio é fogo, trovão é fogo. Se Baal realmente manda no trovão e manda no fogo, e se ele tem poder sobre a tempestade, ele vai mandar raio, vai mandar fogo sobre o altar que vocês vão levantar. Mas se Baal não é Deus, não vai ter fogo. E o Deus que for o Deus de verdade vai responder com fogo. O povo falou: é boa essa palavra. Então subiram para o altar, subiram para o Monte Carmelo. Chegando no Monte Carmelo, começaram a clamar, levantaram um altar para Baal, começaram a clamar pedindo fogo. A Bíblia diz que diante do altar de Baal, que eles estavam clamando por fogo, tinha sacrifício, só não teve resposta de Baal. Tinha clamor, mas não teve resposta de Baal. Tinha dança, mas não tinha resposta de Baal. Tinha sacrifício humano, porque até se cortaram com faca para sair o sangue das suas veias, para provocar, segundo eles diziam, o contexto histórico diz que eles diziam que se eles se cortassem, o cheiro de sangue provocava movimentos de Baal. Mas cadê Baal? Se cortaram, fizeram até sacrifício humano, o que Deus nunca exigiu. Tá? O que Deus nunca exigiu, fizeram por Baal. Então, Baal não respondeu. Clamaram a manhã inteira. Quando foi chegando ao meio-dia, Elias começou a zombar deles e começou a dizer: ó, grite mais alto. Talvez
Baal está viajando. Grite mais alto, talvez Baal é surdo. Grite mais alto. Meus queridos, a Bíblia diz que eles fizeram tudo, mas não houve som nem voz. Sabe por quê? Baal era feito por mãos de homens. Era apenas uma imagem. Glória a Deus. Aleluia. O povo estava sendo enganado há mais de 20 anos por causa de um falso proceder de quem era para dar bom exemplo. Acabe casou-se com Jezabel e Jezabel implantou a adoração a Baal em toda a nação de Israel por causa do rito de prostituição. Aquilo era um chamarisco, chamava atenção para o povo judeu e acabaram esquecendo de Deus e se desviaram. Mas aquele dia, Deus estava levantando um homem com voz profética para desafiar a nação inteira, para provar que Deus é Deus. Aleluia! Um com Deus se torna maioria, irmãos. Diante de 850 profetas, só um desafiando eles. Quando chegou a vez de Elias, a Bíblia diz que Elias arrumou o altar do Senhor, que estava quebrado. É necessário arrumar o altar de Deus. Para ter fogo e presença de Deus, o altar tem que estar arrumado. Com o altar bagunçado, o Espírito Santo não trabalha. A Bíblia diz que Elias pediu 12 medidas de água, molhou todo o altar. Sabe? Por que foi 12 medidas de água? Aquelas 12 medidas de água representam o pacto de Deus com as 12 tribos. E também as 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel, que estava totalmente contaminado pela idolatria, mas que Elias ia apresentá-los diante do altar do Senhor. Aquelas 12 pedras representavam a nação de Israel, as 12 tribos. Elias mandou fazer um rego em volta do altar, uma vala. Aquela vala ali representa uma demarcação geológica, uma demarcação. Sabe? O povo, a demarcação geológica e geográfica, tá bom? O povo estava contaminado pela idolatria. Fora daquela vala, fora daquele rego, estava tudo contaminado. Mas do rego para dentro, da vala para dentro, estava consagrado para Deus aquele local. Elias então começa a clamar a Deus. E um dos detalhes da oração de Elias é que ele ora lembrando do pacto de Deus com Israel através do tronco embrionário da nação. Ele ora: ó Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Israel, Deus de Jacó, prova que tu és Deus em Israel, que fiz tudo conforme a tua palavra. Derrama fogo do céu para que esse povo veja que só tu és Deus em Israel. Quando ele ora assim, Deus em Israel, é porque Deus não estava em Israel. Mas através da oração de Elias, Deus ia se manifestar na nação de Israel novamente. Porque uma coisa é a pessoa dizer que ela é de Deus e Deus estar nela. Outra coisa é a pessoa dizer que ela é de Deus e Deus não está nela. Israel dizia que era o povo de Deus, que era a nação de Deus, mas Deus não estava em Israel, por causa do comportamento da nação de Israel se curvando a outros deuses. A Bíblia diz que na mesma hora, quando Elias acabou de orar, Deus mandou fogo do céu, o fogo queimou o holocausto. Sabe, quando o fogo de Deus queimou o holocausto, também queimou, aleluia, lambeu a água que estava no rego, que molhou todo o altar. Por que Elias molhou todo o altar?
para depois não haver desculpa para o povo dizer que teve dedo de homem que jogou algum produto inflamável ali para queimar aquele holocausto, aquele sacrifício. Quando Deus quer operar, não tem dedo de homem. Estava tudo molhado mesmo para não ter possibilidade de alguém dizer que o Deus de Israel era um Deus que trabalhava por trás dos bastidores e era um Deus camuflado. Não, Deus não é Deus de incertezas. O nosso Deus é Deus de certezas. E quando Elias orou, Deus mandou fogo, queimou o holocausto. Glória a Deus. Sabe o que significa isto? O holocausto é o símbolo da adoração. A nossa vida tem que estar no altar. Deus vai responder a sua oração quando o altar estiver em ordem. E outra coisa que aconteceu através da oração de Elias, a Bíblia diz que o fogo queimou o holocausto e também queimou as pedras. Aleluia! Aleluia! As pedras representam aquilo que é duro, sabe? E a Bíblia fala de coração de pedra, coração duro. Quando Deus mandar fogo dos céus, recebendo a sua adoração, nem quem diz aqueles que têm o coração de pedra que nunca vai se converter através da tua oração, da tua pregação, da sua adoração, porque quando a glória de Deus se manifesta, não existe coração de pedra que resista o poder do fogo do Espírito Santo, do fogo de Deus, da glória de Deus quando desce no local. A Bíblia diz que o fogo de Deus lambeu a água que estava em volta do altar, lambeu tudo. A água aqui é o símbolo daquilo que refrigera, algo frio, sabe? Quando a glória de Deus vir em resposta da sua oração, até aquele que é gelado vai ser queimado pelo fogo do Espírito de Deus, vai ser queimado pela presença, pela glória e pela manifestação da presença de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que o fogo lambeu até o pó. O pó, aleluia, representa a terra que estava embaixo do altar. O fogo pegou até no pó. Sabe o que significa isto? Quando a nossa vida está no altar de Deus, não precisa fazer muita coisa para Deus se agradar e responder a nossa oração. O pó fala de pequenos detalhes. O pó fala de pequenas coisas. Quando a nossa vida está no altar, um aleluia que você dá, desce a glória de Deus. Quando a nossa vida está no altar, um hino que você canta, desce a glória de Deus. Quando a nossa vida está no altar, uma simples pregação que você traz, desce a glória de Deus. Uma simples oração, desce a glória de Deus. Vale a pena estarmos com a nossa vida no altar. Sabe por quê? Você não vai precisar fazer muito esforço. É só estar com a vida no altar. E o mínimo que você fizer, Deus vai se revelar grande na sua vida. Aleluia! Então, o sacerdote tinha que colocar o altar em ordem. E em último lugar, vamos ler, aleluia, o que está em Levíticos 6, versículo 12. Tinha que queimar as gorduras das ofertas pacíficas. Aleluia! Em Romanos capítulo 12, olha a admoestação do apóstolo Paulo para nós. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu fecho a minha Bíblia aqui agora e vou finalizar a mensagem dizendo, entreguei o rolo todo, tá? Tudo que Deus me revelou, que eu escrevi aqui no meu esboçário, estou entregando para vocês. Não podia faltar gordura no altar. Gordura é o símbolo do óleo. Gordura é o símbolo do Espírito Santo. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, a Bíblia diz, em todo tempo, em todo tempo, seja alva as tuas vestes,
e nunca falte o óleo. Nunca pode faltar o óleo sobre a sua cabeça. Sabe o que significa isto? Em todo tempo, nunca abra mão da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Por que o óleo tem que estar na cabeça? É a partir da nossa cabeça, é a partir dos nossos sentidos, dos nossos pensamentos, que o Espírito Santo tem total liberdade para agir em nossas vidas. Lembre-se que quando Davi recebeu óleo na cabeça, a Bíblia diz que nunca mais o Espírito de Deus deixou Davi. Eu quero dizer que não pode faltar óleo, não pode faltar gordura no sacrifício. Sabe por quê? O churrasco só é cheiroso se a gordura pingar na brasa. Não adianta colocar uma carne sem gordura no churrasco, que ela vai até subir um cheiro de carne, mas depois vai ficar aquele cheiro de carne tostada, queimada. É a gordura que dá o sabor ao churrasco. No sacrifício, o holocausto que era oferecido, que era carne crua com sangue, tinha que ter gordura para ser aceitável diante de Deus. Sabe o que significa isto? A gordura é a presença do Espírito Santo na minha e na sua adoração. Não pode deixar faltar o Espírito Santo no culto que você oferta a Deus. Não pode deixar faltar o Espírito Santo na oração que você oferta a Deus. Não pode faltar o Espírito Santo na pregação que você prega louvando a Deus. Não pode faltar o Espírito Santo em toda a sua vida. Aleluia! Sabe por quê? O Espírito Santo, pela Bíblia, em Gênesis, ele fez parte da criação. O Espírito Santo, para a Bíblia ser criada, para a Bíblia ser escrita, redigida, ele entrou na vida de Moisés para escrever o Pentateuco. Foi o Espírito Santo que também usou os profetas para escrever o Antigo Testamento. Foi o Espírito Santo que usou João Batista como último profeta da linhagem bíblica para o Novo Testamento, para encerrar o ministério profético. Agora, foi o Espírito Santo também, segundo a Bíblia, que, aleluia, deu origem ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Foi o Espírito Santo que, aleluia, dirigiu o ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Foi o Espírito Santo que inaugurou a igreja no dia de Pentecostes. E é o Espírito Santo que vai nos levar até as mãos do Senhor Jesus Cristo no dia do arrebatamento. É Ele que vai entregar a noiva nas mãos do Cordeiro. Então, não pode faltar gordura no altar. Não pode faltar a presença doce do Espírito Santo no nosso altar, em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe. E o texto finaliza dizendo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém? E você que assistiu esse vídeo, que foi tomado pela glória de Deus, foi renovado pela presença de Deus, continue cheio do Espírito Santo. Valorize o Espírito Santo. Valorize a presença do Espírito Santo na sua vida. Ore por esse humilde servo de Deus, evangelista Márcio Gomes. Se quiser me convidar para pregar na sua igreja, eis-me aqui. Deixa Deus te usar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua casa, sua família. Em nome de Jesus. E você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, você tem a oportunidade de entregar sua alma ao Senhor Jesus. Diga agora para Ele, fechando os seus olhos: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, perdoa todo o meu passado de pecado, faz de mim uma nova criatura. Em teu nome, Senhor, eu te peço. Amém. Que Deus te abençoe. Meus queridos, até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.